Agora eu vou conversar com alegria com o advogado, bacharel em filosofia, ciências humanas, master e doutor, autor do livro O Espetáculo da Corrupção, Valfrido Vardi. Doutor Valfrido, bom dia, é um prazer enorme conversar com você. Tudo bem, Valfrido? Tudo bem, Mário, muito bom dia, uma honra muito grande estar no Jornal da Bahia, falando com você, que é esse ícone, você de verdade, um mito na Bahia, e uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar ao seu público. Valfrido, eu queria começar conversando sobre o seu livro, O Espetáculo da Corrupção. Esse livro você mostra muitas coisas, já há algum tempo, e que agora estão sendo tocadas de novo. Você podia conversar um pouquinho com a gente sobre isso, Valfrido? Claro, Mário. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse livro, que foi lançado entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018 e que, basicamente, tentava expor de uma maneira técnica, não ideológica, que a maneira como nós vimos combatendo a corrupção no contexto da Operação Lava Jato, desde o fim de 2014, era inconsequente, ou seja, produzia efeitos colaterais adversos para a economia, por não distinguir empresa de empresário, para a política, para demonizar todos os políticos de maneira indistinta, e, no seio da sociedade, ao polarizar irmãos e irmãs, brasileiros e brasileiras. E, ao fazê-lo, no sentido de trazer para o Brasil um modelo de combate à corrupção importado dos Estados Unidos, na realidade, um modelo de exportação de combate à corrupção que vem dos Estados Unidos, é produzido nos Estados Unidos nos anos 70, e que, quando se encontra com uma política frouxamente regulada como a nossa, ou seja, quando se encontra com financiamento de campanha, que à época era financiamento empresarial e financiamento público, ou seja, financiamento privado e público, passa a criminalizar tudo. Ou seja, tudo é crime. Quando você traz esse modelo de integridade, de combate à corrupção, que é um modelo estranho para o Brasil, e implementa no Brasil, como nós fizemos desde 2013, com as duas leis, a lei de anticorrupção e a lei de organização criminosa, a famosa lei de delação premiada, quando você traz esse modelo para o Brasil, sem fazer um ajuste na legislação de lobby, sem fazer um ajuste na legislação de financiamento de campanha, sem explicar como as coisas funcionam, sem legalizar o Caixa 2, que é uma prática corrente no Brasil, ainda é, não é? Sem racionalizar a política brasileira, tudo vira crime. Todas as interações público-privadas se criminalizam, como de fato nós vimos no bojo da Operação Lava Jato e que produziu, como eu disse, esses efeitos colaterais adversos. O livro trata disso em síntese, Mário. Valfrido, agora pergunta assim, por que é que houve uma aceitação muito grande por parte da grande mídia que transformou isso numa coisa assim fundamental, que estava se vivendo uma nova página no país? O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os outros menos visíveis se tornaram heróis nacionais, e houve também muita leniência por parte do Supremo Tribunal Federal ou das entidades superiores que aceitavam, inclusive, momentos em que nitidamente houve um ataque à legalidade. E aí, Alfredo, o que é que você Veja, acha? Mário, a realidade é sempre mais complexa, né? É sempre complexa, é uma conjunção de fatores que a explica. E não é a primeira vez na história do Brasil que ocorre algo como a Lava Jato. Nós tivemos isso em Getúlio, nós tivemos isso em Juscelino, nós tivemos isso no período militar abafado, no período de ditadura militar, com todos os cuidados por parte do establishment para abafar.
Nós tivemos escândalos de corrupção desde o início da nova República. Agora, a Lava Jato é peculiar. Ela é peculiar porque, primeiro, ela decorre de uma estratégia de guerra comercial. O que eu chamo de modelo de integridade importado para o Brasil, ou seja, esse modelo de combate à corrupção que nasce nos Estados Unidos nos anos 70, ele é um instrumento de guerra comercial e guerra geopolítica. Isso é uma coisa dada, não é uma elucubração fantasiosa, não é uma teoria da conspiração. Nos anos 70, no Senado americano, se discutia basicamente o seguinte: nós vamos abater do imposto de renda, nós, empresas americanas, vamos abater do imposto de renda aquele dinheiro que nós damos para agentes públicos estrangeiros para vencer a concorrência, aquela propina. Essa era uma discussão nos anos 70. Ao ponto em que eles chegaram à conclusão que o melhor era criar um modelo de integridade. Ou seja, todo mundo que quisesse fazer negócio com os Estados Unidos teria que adotar esse modelo de integridade, e foram exportando esse modelo. E esse modelo chega no Brasil em 2013, permitindo basicamente fazer colaboração premiada, permitindo basicamente escuta telefônica, quebra de sigilo telemático ação controlada da Polícia Federal, permitir uma série de coisas novas na coleta de provas. Ao lado disso, você tinha um ambiente de profunda interação público-privada, crescimento econômico, desenvolvimento, e é evidente que nesse contexto havia abusos. Além disso, como eu disse antes, você tinha uma situação de financiamento de campanha irracional, né? Ou seja, grande parte do financiamento da política vinha por meio de caixa 2 ou de maneira subreptícia, por debaixo do pano, por vários motivos. Além disso, sempre houve um mau humor das elites brasileiras em relação aos governos de esquerda, não é? O governo petista do Lula e o governo petista da Dilma. As elites nunca aceitaram, e não aceitaram por vários motivos. Dentre eles um mau humor, uma falta de boa vontade, com a profunda redistribuição de renda que aconteceu nesses governos, né? Não raro a gente ouvia gente dizer que se ressentia do fato de haver pessoas humildes nos aeroportos, nos aviões, tendo acesso a turismo, tendo acesso a restaurantes. Não nos esqueçamos disso. Isso faz parte isso compõe o modelo. Então, é uma conjunção de fatores. A isso tudo se soma também uma raiva que a população tem da corrupção, e que é natural que tenha, não é? Porque o contribuinte que paga seus impostos se sente profundamente usurpado e aviltado quando se depara com uma situação de corrupção, e aí nascem os tarados do cadafalso, aqueles que se regozijam de alegria, que ficam felizes a cada enforcamento, né? E tudo isso pressiona o sistema de justiça, porque o sistema de justiça é composto por homens e mulheres de carne e osso. Então a televisão fala, as pessoas falam na rua, né? As provas se avolumam, e aí a delação premiada, no contexto de prisões cautelares, então o sujeito era preso cautelarmente, ficava preso por bastante tempo até falar. Aí falava qualquer coisa. Então, as provas começavam a surgir, nem sempre verdadeiras. Aliás, nós começamos a ver que, na maior parte das vezes, muitas delações contemplam mentiras. Contém muitas imprecisões, omissões e mentiras. Então, você soma tudo isso, Mário, vira Lava Jato. Eu gostei muito desse tarado de cada falso. É verdade. É aquele cara que fica na praça pública esperando enforcamento. Eu sei. Vê a língua sair pela boca. Eu estou conversando com o advogado Valfrido Vardi, advogado e autor do livro Espetáculo da Corrupção. Agora, eu queria que você abordasse
o interesse dos Estados Unidos na Lava Jato e em atacar as empresas brasileiras que foram profundamente destruídas durante a operação. Quer dizer, a empresa brasileira que estava atuando na América Latina, em termos de contratos, mas também politicamente, atuando através de eleições, não é? Financiando e dando suporte técnico às eleições, e na África. Isso incomodou os Estados Unidos, como toda a visão americana dessa movimentação? Veja, Mário, eu acho que primeiro precisa falar em abstrato, né? Esse modelo de combate à corrupção, ele serve precisamente para isso. Ou seja, ele foi bolado nos Estados Unidos e, a partir dos Estados Unidos, exportado com a ajuda da OCDE, precisamente para impedir que empresas nacionais, não é, obtivessem vantagens de agentes públicos nacionais em detrimento de empresas controladas pelos Estados Unidos, empresas norte-americanas, transnacionais norte-americanas. Essa é, em abstrato, a finalidade comercial e a finalidade geopolítica desses instrumentos de combate à corrupção. Agora, se você olha para o contexto em que vivia o Brasil, bom, nós tínhamos uma economia que crescia, nós tínhamos uma afirmação de política externa brasileira para a América Latina, para as Américas e para além das Américas. Ou seja, os governos do PT criaram uma política internacional a partir do Brasil descolonizado. As chamadas empreiteiras tinham um profundo papel, tinham um papel muito importante nesse modelo de desenvolvimento nacional, seja porque compunham o elemento privado do mercado de infraestrutura, que era a espinha dorsal da economia brasileira, seja porque também ajudavam na afirmação dessa política externa, atuando em 40, 50, 60 países, mundo afora, com excelência. Não é? E, obviamente, nessa interação público-privada, nessa imbricação público-privada, abusos, excessos aconteceram. Justamente por essa brecha é que age o modelo de combate à corrupção exportado pelos Estados Unidos, que, ao fim e ao cabo, não tem como finalidade produzir integridade, produzir uma melhora dos padrões éticos, mas sim desestabilizar a concorrência, seja econômica, seja política de outros países. Porque as pessoas não devem se esquecer que os países concorrem. O mundo não é furado. As riquezas não são infinitas no mundo. Não é? Há uma transferência de poder e de riqueza o tempo todo. E os países que conseguem absorver para si mais poder e mais riqueza prevalecem e dão melhores condições de vida para a sua população, para os seus cidadãos. É esse o ponto. Alfredo Vardi, advogado, autor do livro O Espetáculo da Corrupção, conversando aqui com a gente. O jornal Le Monde, na semana passada, publicou uma extensa matéria sobre isso, uma análise bastante interessante. Mas, desde que você abordou isso no livro e depois outros poucos, eu me lembro do jornalista Jânio de Freitas, andou falando assim, de uma forma bastante clara sobre essas ligações, mas passou desapercebido, ficou assim como se fosse um esforço grande que o Brasil fez para acabar com a corrupção, etc, etc. Por que você acha isso, Alfredo? Veja, Mário, nós ainda estamos nos contrapondo a esse modelo excessivo, puramente punitivo de combate à corrupção, apenas por razões fenomenológicas, por assim dizer. Nós estamos... o Brasil hoje já torce o nariz para a Lava Jato, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque o país inteiro já percebe os efeitos nefastos que os abusos da Lava Jato causaram, não é? No âmbito da economia, no âmbito da política e no âmbito
da sociedade. A gente percebe que quebramos empresas, perdemos milhões de postos de trabalho, perdemos arrecadação, capacidade de investimento. Também percebemos que nós elegemos um presidente como Jair Bolsonaro, que é um ponto fora da curva. Nós nunca tivemos um presidente como ele. Né? E eu não estou tecendo elogios ao presidente. E, em terceiro lugar, nós nunca tivemos, agora um pouco menos, há um tempo atrás um pouco mais, uma população tão dividida, um povo tão divergente sobre bobagens, né? Divergindo sobre coisas, às vezes, inexistentes. Então, em primeiro lugar, a gente começa a torcer o nariz para a Lava Jato por causa desses fenômenos, desses elementos sensíveis. Por outro lado, a chamada Operação Spoofing, ou Vaza Jato, trouxe elementos para começar a questionar a conduta de alguns protagonistas da Lava Jato. Eu não gosto de fulanizar a análise, porque ao fulanizar a análise, né, as pessoas passam e o modelo fica. Né? A Lava Jato passa e o lavajatismo fica. A minha crítica, a crítica que eu fiz em 2018 e antes de 2018, já em 2015, é uma crítica do modelo, é uma crítica da maneira como combatemos a corrupção. Não funciona combater a corrupção de maneira punitiva apenas. Nós precisamos destruir os incentivos à corrupção nas interações público-privadas, racionalizar. Você imagina o seguinte, ninguém gosta de falar disso, a imprensa não gosta de falar disso, mas é impossível impedir o financiamento privado de campanha. Ele foi proibido, o financiamento empresarial de campanha foi proibido pela ADIM 4650, julgada no Supremo Tribunal Federal. Agora, você acha que em 2018 não teve financiamento de campanha por debaixo do pano? Isso é impedir que o mar avance para a terra, é impedir que a chuva caia e penetre no solo, é impedir que o sol nasça e a lua apareça ao fim do dia. Não tem como impedir isso, tem de racionalizar. Ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de falar, os grandes partidos estão confortáveis com o financiamento público e com o fundo público, e, de certa forma, é uma barreira de entrada, mas isso é muito ruim para o Brasil. Fingir que isso não existe, dizer que a única forma de financiamento privado é o de pessoa física, né? É mentir deslavadamente para o país inteiro. Então, enquanto a gente não tratar do lobby pré-eleitoral e pós-eleitoral, do financiamento das campanhas e dos partidos, de maneira racional, de maneira aberta, de maneira sincera, nós vamos continuar tendo corrupção no Brasil. Eu estou conversando com o advogado Valfrido Vardi, que escreveu o livro Espetáculo da Corrupção. Valfrido, eu vi hoje cedo aqui que o Tribunal de Contas da União isentou Dilma Rousseff e Antônio Palocci daquelas acusações sobre a compra da refinaria de Pasadena. Você tem conhecimento disso? Mário, eu tenho, e como eu não posso mentir a você, nem ao seu público, eu fui advogado da presidente Dilma Rousseff nesse caso. E devo também confessar a você que comemorei essa decisão ontem, depois de sustentar oralmente perante o Tribunal de Contas da União. Uma decisão, eu não costumo falar sobre os casos em que eu atuo, mas esse é um caso público, notório, que envolve a presidente Dilma Rousseff, que é uma mulher honrada, uma mulher honestíssima, e que vinha sendo profundamente injustiçada junto com outros membros do Conselho de Administração da Petrobras à época, por se aventar a sua responsabilidade por culpa, não por dolo, no episódio de Pasadena. Tanto a presidente quanto os demais membros do Conselho de Administração nada tiveram de responsabilidade naquele episódio. Evidentemente, a eles foram omitidos fatos, informações. Os responsáveis, alguns dos responsáveis já foram encontrados e estão sendo devidamente processados e punidos na forma da lei. Eu vi, inclusive, que o ex-presidente baiano José Sérgio Gabrielli foi
um desses que foi responsabilizado nesse processo, não foi, Valfrido? De fato, foi o que aconteceu. Eu me sentiria eticamente impedido de tecer comentários sobre o que aconteceu com o doutor Gabrielli, até porque ele foi patrocinado por outro advogado, um colega que eu não conheço, e que certamente envidou todos os seus esforços para restituir a verdade e vai continuar a fazê-lo, porque a decisão do TCU é passível de questionamento judicial. Então, eu prefiro, nesse aspecto, para, evidentemente, observar aí a nossa moralidade, a eticidade dos advogados, não tecer mais comentários sobre esse assunto. Certo. Valfrido, por que grandes empresas como, por exemplo, Volkswagen, Siemens, Alstom, já estiveram envolvidas em casos de corrupção e os seus dirigentes, até a empresa, foram penalizados, mas não a ponto de desaparecer, ou praticamente desaparecer, como as empresas brasileiras? Qual a diferença aí, Valfrido, para você? Basicamente, a diferença é da qualidade da legislação e da percepção do povo em relação à corrupção empresarial. A corrupção empresarial não é resultado ou não é causada por empresas, é causada por administradores, controladores e empregados. Essas pessoas você substitui, pune, processa na forma da lei. Não precisa destruir empresa, postos de trabalho, não precisa destruir conteúdo nacional, arrecadação e aí por diante. O que nós fizemos no Brasil, por conta de uma legislação mal ajambrada, é que nós temos um mecanismo de solução de continuidade para a corrupção empresarial, que se chama Acordo de Leniência, que no Brasil precisa ser celebrado com vários órgãos da administração ao mesmo tempo. Imagine, por exemplo, uma empresa, um banco, Mário. O banco está regulado pelo Banco Central. Se ele tiver capital aberto, ele é regulado pela Comissão de Valores Imobiliários. Se ele tiver envolvido num ilícito concorrencial, ele é regulado pelo CAD também, o Conselho de Defesa Econômica. Então, você imagina a situação de um banco que se envolveu em atos anticoncorrenciais, por exemplo, numa licitação envolvendo o poder público. Ele vai ter de fazer leniência com o Banco Central, com a CVM, com o TCU, com o Ministério Público, na realidade com a CGU, com o Ministério Público, e o TCU ainda vai meter o bedelho ali para dizer se o valor está correto ou se está incorreto. É impossível fazê-lo a tempo. Porque quando se deflagra uma crise de corrupção empresarial, a empresa vai para a primeira página do jornal. Todo mundo fala. E a hora que todo mundo fala, ninguém mais celebra contrato, ninguém mais empresta dinheiro, ninguém mais chama para fazer trabalhos e, evidentemente, aquela empresa começa a ficar à míngua de recursos. Perde dinheiro, deixa de ganhar dinheiro, começa a demitir e o resultado é o que nós vimos com o Odebrecht, o AES, empresas originariamente baianas e que eram excelentes, que são excelentes sob o ponto de vista técnico. É evidente que estavam num contexto poluído, que precisava ser depurado e agora a depuração em nenhum momento importa em destruição, né? Exatamente. Esse aqui é terrível, né? A gente vê desemprego, a perda do conhecimento de engenharia. É isso aí, é isso mesmo. Anos e anos, né? É isso aí. Um negócio absurdo. E, politicamente, o efeito foi favorecer a eleição de Jair Bolsonaro, né? Exatamente. Um efeito político direto, claro. Valeu, Valfrido. Foi muito bom conversar com você, viu? É uma honra para mim. Você é um ícone na Bahia e no Brasil inteiro. Os nossos amigos comuns, a quem eu agradeço demais, eles sabem que moram no meu coração. E agradeço demais essa apresentação e agradeço demais a sua entrevista e o seu público. Vamos voltar a conversar outras vezes, Valfrido. Muitíssimo obrigado. Gostei muito também, viu? Grande abraço. Um beijo grande. Obrigado, Mário. Beijo também. Valfrido Vardi,
advogado, bacharel em filosofia, letras e ciências humanas, master e doutor e autor do livro O Espetáculo da Corrupção.